Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Denis Júlio de Lima, que ficou na dúvida ao ler O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, sobre como seria a religiosidade na Europa do século XVI. Mas vai também para o Marcos Henrique Nascimento, meu jovem amigo que está interessado agora em rituais de feitiçaria. E é importante que se diga que a religiosidade do homem europeu e da mulher europeia no século XVI não é algo simples de se entender. É necessário pensar e repensar uma série de antecedentes, é necessário pensar todas as condições do imaginário medieval que ainda se encontram presentes na relação do homem com o sagrado, na relação do homem com o divino. É importante pensar que o cristianismo, que nesse momento vai sofrer o segundo cisma importante, no primeiro momento as igrejas ortodoxas do Oriente se separaram da Igreja de Roma e nesse momento vai surgir o cisma protestante. É importante que se pense que o cristianismo não é fruto do imaginário europeu. O cristianismo foi imposto na Europa e não foi imposto de maneira pacífica, não foi alguma coisa que chegou e foi considerada uma boa ideia e foi seguida espontaneamente. O cristianismo chegou na esteira da dominação romana, chegou na guerra entre o Papa e os imperadores do Sacrosanto Império Romano Germânico, que, embora fossem cristãos, ainda conservavam costumes locais. Isso, a guerra com o Papa não era apenas política, havia nessa guerra uma série de questionamentos dogmáticos, inclusive porque o catolicismo, como se conhece hoje, também é uma construção histórica. Seria interessante nesse ponto que quem tem curiosidade em entender a história do cristianismo e do catolicismo consultasse edições das bulas papais, porque cada um dos dogmas que hoje se acredita que são a palavra de Deus, em algum momento foram inventados por algum papa e impostos na forma de cânone. Os próprios evangelhos foram selecionados aleatoriamente de uma série de outros textos que circulavam nas igrejas primitivas para formar o texto canônico. Então, muito do que se considera sagrado, divino e vindo diretamente de Deus é criação humana e é criação histórica. Assim também a religiosidade da Europa no século XVI é extremamente complexa, porque ainda sobrevivem tradições pagãs muito fortes. E é interessante que muitas vezes a pessoa aqui no Brasil olha com desprezo, e eu já vi muitos cristãos, principalmente os pentecostais, humilharem os portadores de saberes afro-brasileiros e ridicularizarem a Umbanda por se tratar de uma religião sincrética. Quando o cristianismo, conforme praticado na Europa, na passagem para o período moderno e principalmente no período medieval, é totalmente sincrético. Não há uma aplicação literal da palavra de Jesus na Europa. Muito pelo contrário, durante séculos os padres e os pregadores tiveram que lutar contra tradições muito bem estruturadas e muito fortes, tanto pagãs quanto de religiões formuladas na antiguidade. E
a estratégia cristã, a estratégia católica principalmente, foi se apropriar dos símbolos, das imagens e dos discursos pagãos e retrabalhar de modo cristão e incorporar isso à sua própria narrativa para não ser obrigada a matar todos aqueles que não concordavam com seus dogmas. Porque houve muitas mortes, sim, fogueiras pulularam pela Europa durante todo o período medieval e durante uma boa parte do período moderno. Ainda se fazia autos de fé em Portugal e na Espanha no início do século XIX. É bom que se pense nisso. É bom que se pense que a história do cristianismo é uma história de sangue, uma história de imposição, uma história de eliminação física de todo mundo que não pensava como os cristãos, e quando essa eliminação não era possível porque os outros pensamentos estavam em maioria, uma incorporação ao discurso cristão da ideia pagã e a destruição das raízes dessa ideia, para que as próximas gerações não soubessem de onde essa ideia vinha. Quer dizer, é uma destruição sistemática da memória dos povos europeus, da memória dos camponeses, da memória dessas tradições tão ricas. E mesmo assim, a gente consegue identificar a permanência de muitas dessas ideias pagãs até hoje no trato cristão com as divindades. Eu tenho dois exemplos fáceis de identificar. Primeiro, a questão do benzimento. E eu já falei disso anteriormente aqui no cantinho. Essa ideia que é frequente na Itália, em Portugal e na Espanha, de que existem senhoras já de uma certa idade que têm um dom natural para abençoar, para espantar o mal-olhado, para curar determinadas doenças de pele ou doenças psíquicas, a partir da sobreposição das mãos na criança ou no adulto e dessa bênção. Benzer significa recitar uma oração qualquer, que aí pode ser, com o tempo se tornaram orações cristãs, mas que no início eram dirigidas a deuses pagãos ou principalmente a entidades da natureza que regiam os comportamentos humanos. A segunda é a existência dos santos. Os santos que intercedem junto a Deus pelos seres humanos e a quem são feitas oferendas são recriações dos deuses pagãos. São releituras feitas ao longo do tempo de comportamentos que são pagãos. E um dos sinais disso é que os protestantes não aceitam a existência de santos. Então, nesse cisma cristão, houve uma separação desse discurso católico que incorpora tudo aquilo que lhe é hostil e retrabalha para conseguir dominar a população, e o discurso protestante que se distancia e tenta recuperar a escritura ao pé da letra. Nenhum dos dois comportamentos é saudável para a modernidade, mas temos que conviver com eles. Então, quando se fala na religiosidade da Europa no século XVI, está se falando num caldo de cultura totalmente variado. Não há pureza no cristianismo praticado nessa Europa. E isso tanto vale para a Itália do Ginsburg, quanto para a França do Le Goff e do Georges Duby. Eu tenho algumas recomendações de leitura para o Denis, que vão complementar o Queijo e os Vermes do Ginsburg. Um é esse aqui do Lucien Febvre, O Problema da Incredulidade no Século XVI, a Religião de Rabelais. Quando eu li, era uma tradução portuguesa e se chamava O Problema da Descrença. Eu fico
A palavra incredulidade não me convence, eu acho ainda que descrença é mais interessante. É uma análise sobre as formas cultas de religiosidade e o modo como Rabelais incorporou às formas cultas na sua narrativa muito do paganismo popular na prática do cristianismo. É um livro imperdível, é um clássico. Para complementar o Ginsburg também, temos que pensar no Ginsburg, História Noturna, que a Companhia das Letras lançou nessa edição de bolso bem mais barata e acessível. E que é uma análise de como a narrativa em torno do sabá foi se transformando nos processos inquisitoriais entre o século XIII até o século XVI e XVII. São obras importantes para entender como é que se dá essa religiosidade. E o discurso do herege é o discurso onde você encontra as notas dissonantes. A documentação consultada pelo Ginsburg é primordial e é importantíssima, porque há momentos em que ele consegue identificar os discursos desviantes, aqueles que não se enquadram na leitura que a igreja faz de heresia, que não se enquadram naqueles formatos procurados pelos inquisidores para condenar. É nessas leituras desviantes, é nesses detalhes que você encontra as práticas regionais, as práticas pagãs, as sobrevivências de religiosidade mais antiga que vão se infiltrando pelas frestas do cristianismo e do catolicismo e vão formando parte dos costumes populares. Até hoje, o catolicismo não derrotou uma boa parte. As pessoas ainda sabem onde ficavam árvores sagradas, as pessoas ainda entendem como é que os antigos praticavam seus rituais, por que determinadas ervas curam determinadas doenças, o que é um filtro do amor, o que é um sortilégio. Muitas pessoas ainda acreditam em mal-olhado na Europa. Entre os camponeses, principalmente, e hoje no leste europeu muito mais do que na Europa central e no sul, existem simpatias e costumes que são medievais, existem maneiras de se aproximar do sagrado que são medievais. Eu sei que o Marcos Henrique procurava notícias sobre os druidas, e é nesse ponto que a gente precisa conversar um pouco. Tudo que eu disse para o Denis sobre essa religiosidade do homem medieval se enquadra para entender por que é que hoje algumas pessoas resolveram que os druidas eram uma coisa maravilhosa e que nós temos que recuperar a mitologia celta e a religiosidade celta. Nós não sabemos quase nada sobre os druidas. Existem algumas alusões no texto de Júlio César quando ele se refere ao caráter oral da cultura druida. E ele diz que os druidas, embora tenham escrita e conheçam os caracteres gregos, não escrevem seus saberes porque acreditam que são saberes sagrados e precisam ser transmitidos apenas para os discípulos. Se você escrever isso em texto, qualquer um poderá ler. E também que os druidas consideram que se o aluno encontra o texto escrito, o esforço dele para aprender é muito menor, e é por isso que a tradição do saber druida se dava de maneira oral. Por conta dessa oralidade e da perseguição, primeiro pelos romanos, depois pelos cristãos, é que nós não sabemos absolutamente nada sobre rituais celtas. Muito do que se pratica hoje em dia, aqueles malucos que se vestem de peles e vão para Stonehenge no solstício e ficam rodando e rodando e rodando, isso é criação, e é criação
do século XIX para o XX, é uma invenção. Nós não sabemos sobre os rituais druidas. O que os arqueólogos têm encontrado, principalmente nos pântanos e nas turfeiras na Europa, tanto na Bretanha quanto na França, é que os druidas praticavam o sacrifício humano, sim. Isso não foi uma calúnia do César. Em momentos de penúria, o supremo sacrifício era o sacrifício de sangue para agradar os deuses. Nesse sentido, a permanência do sacrifício e da oferenda, perpassando as formas de religiosidade que se sucederam às religiões mais antigas, é uma das maiores permanências da mentalidade primitiva. Os homens pré-históricos já deixavam seus sacrifícios a uma religiosidade que não possuía deuses no primeiro momento, mas que adorava os fenômenos da natureza. Dessa religião que se concentrava em árvores, em rochas, no céu, no trovão, e que animizava esses fenômenos naturais, para os primeiros deuses que incorporavam esses fenômenos e eram responsáveis por eles, até o conceito do Deus único que rege hoje as religiões do livro e a permanência da figura dos santos no catolicismo, há toda uma série de transições e de barganhas, de perseguições, fogueiras. É uma história rica, a história das religiões, mas não é uma história fácil de acompanhar, porque sempre quem vence anula a voz do derrotado. E muitas vezes o catolicismo, ao incorporar em seu discurso e em seu saber as crenças do derrotado, negou a essas crenças a sua origem e destruiu, do ponto de vista arqueológico, a história do derrotado. Hoje, uma das únicas maneiras de recuperar essas histórias, além dos processos inquisitoriais, é recorrer à linguística, é fazer uma arqueologia das palavras, fazer uma arqueologia do conhecimento para conseguir entender a origem de certos rituais, a origem de certos costumes, até mesmo dentro da narrativa cristã e dentro da narrativa católica. É um tema vasto e complexo, e eu acredito, Denis, que se você for atrás da história noturna do Ginsburg, você vai entender muito melhor o queijo e os vermes. E se você procurar o Lucien Febvre, você vai entender um pouco dessa transmissão entre o popular e o erudito na pessoa do Rabelais. Para o Marcos Henrique, é importante que agora que você está amadurecendo e que você está avançando nos seus estudos, você comece a perceber a diferença entre a fantasia literária ou a fantasia das RPGs e a história. Eu tenho muita dificuldade em dialogar com a fantasia das RPGs, porque a fantasia literária e a Divina Comédia do Dante é um dos melhores exemplos. Se você assistir o episódio anterior, talvez isso te ajude um pouco a pensar no assunto. A fantasia literária, ela sublima muitas vezes a narrativa histórica e transforma momentos do imaginário popular em momentos interessantíssimos para entender como é que as pessoas pensavam. Mas a RPG que vocês jogam hoje, vocês mais jovens, é um produto da indústria cultural, é um pastiche ridículo de um monte de referências totalmente contrastantes umas com as outras.
dragões, bruxas, feiticeiros, rituais, tudo isso está na imaginação de quem cria, não tem qualquer fundamento histórico. E quando tem, foi tão deturpado para atender às necessidades da indústria cultural que é muito difícil para que um historiador estabeleça um diálogo com esse tipo de material. Então eu lamento, porque toda vez que você me pergunta sobre essas coisas que você gosta, eu destruo a sua fantasia do ponto de vista histórico. A sugestão que eu tenho é: comece a separar o que é fantasia do que é história. Curta a sua fantasia da melhor maneira que você puder, porque ela é isso, ela é um lazer, ela é fantasia. E quando você estiver disposto a estudar história, parta de outros princípios. Você vai ver que a história é muito mais fascinante em alguns aspectos do que essa fantasia das RPGs, que ela tem muito mais a oferecer se você se desligar dessa interpretação mágica do mundo. As religiões incentivam você a acreditar em pensamento mágico, mas a magia não existe. O que existe é a engenhosidade humana para dar corpo às suas próprias crenças. E é isso que eu estudo, é isso que eu trabalho aqui no cantinho. Dificilmente você vai me ver reproduzindo invenções da indústria cultural. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, no Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Mande suas críticas, sugestões, comentários e a gente se encontra aqui no canal ou lá na internet. Eu demoro, mas respondo.